Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, eu sou Orestes, este é o Pense Matemática e eu quero te falar a respeito de números primos. Os números primos são muito importantes, principalmente em fatores de criptografia, segurança de transações bancárias. Por exemplo, até o final de 2016, o maior primo conhecido era 2 elevado a 74.207.281, tudo isso menos 1, certo? Esse número tem mais de 22 milhões de dígitos, certo? É o maior primo que a gente tem até o finalzinho de 2016. Agora, o que eu gostaria que você percebesse é quem são os primos. Vamos tratar do conjunto dos números primos. Bom, em primeiro lugar, o que é um número primo? Número primo é aquele número que é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, o primeiro número primo que a gente tem é o número 2. O 2 só é divisível por 1 e por ele mesmo, né? Tem dois divisores positivos, que são o número 1 e ele mesmo. Professor, o número 1 não é o número primo? Como o número 1 é 1 e é ele mesmo, o número 1 acaba não sendo o número primo. O segundo número primo vai ser o número 3, depois a gente tem o 5, depois o 7, 11, 13, 17, 19, 23 e assim sucessivamente. Os números primos são muito importantes quando a gente vai tratar de decomposição em fatores primos, quando a gente vai trabalhar com máximo divisor comum e com mínimo divisor comum. Então, são ideias bastante relevantes e alguns exercícios vão simplesmente te perguntar, ok, esse número é ou não é um número primo? Bom, a gente tem que começar observando o seguinte: se a gente começa trabalhando com os números primos, a gente vai perceber que não há uma regra, tipo de 2 para 3 aumenta 1, de 3 para 5, 2, depois 2 de novo, depois 4, depois 2, depois 4. Ou seja, não há uma regra definida, né? Não há uma fórmula ainda constatada para que a gente possa dizer se os primos vão ter um valor final ou se os primos existem indefinidamente. O que a gente precisa entender é o seguinte: a gente tem o conjunto dos números primos e todo outro número que não é primo é chamado de um número composto, certo? Todo número não primo é chamado de número composto. O que a gente precisa observar agora é o seguinte, ok, como é que a gente descobre se um número é ou não é um número primo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: a gente precisa pegar o número e dividir o número pela sequência dos números primos. Por exemplo, dê uma olhada, vamos colocar aqui o número 217. Professor, 217 é ou não é um número primo? Bom, a gente sabe que ele não é divisível por 2, a gente sabe que ele não é divisível por 3, porque a soma dos algarismos é 10, a gente sabe que ele não é divisível por 4, porque os dois últimos são 16, ele não é divisível por 5, porque o algarismo final é 7, ou seja, se a gente for testar, a gente vai perceber que não consegue descobrir de imediato quem ele é. O que a gente precisa fazer é o quê? O seguinte: a gente vai dividir esse número pela sequência dos números primos. E para dividir esse número pela sequência dos primos, você vai começar me dizendo o seguinte: eu vou começar dividindo ele por 2. Se a gente dividir esse número por 2, você vai me dizer o seguinte: professor, por 2 vai nos dar 108, que te dá 216, e sobra resto 1. Vamos lembrar de uma coisa? Este valor que está colocado aqui chama-se divisor, e este valor que está colocado aqui chama-se quociente. Pois bem, como é que eu verifico se o número é ou não um número primo? Eu vou dividir pela sequência dos primos até que, primeira opção, eu encontre resto 0. Se eu encontrar resto 0, quer dizer que esse número não é divisível por... que esse número não é um número primo. Agora, se eu encontrar
um quociente menor do que o divisor com um resto diferente de zero, quer dizer que o número em questão é um número o quê? É um número primo. Agora, dá uma olhada no seguinte, se a gente colocar aqui, ó, 217 dividido logo em seguida, 217, vamos dividi-lo por 3. 217 dividido por 3, professor. 217 dividido por 3 vai nos dar, olha só, dá por 7, que dá 21, dá por 2, desculpa, dá 0, dá por 2 que dá 6, vai sobrar 1 lá no final, então a gente tem 72. 72, que é o quociente, ainda é maior do que o divisor e o resto não é zero. Então a gente ainda não tem o quê? Ainda não sabe se ele é primo ou não. Na sequência, vamos colocar aqui 217 dividido por 5. 217 dividido por 5 dá por 4, que vai nos dar 20. Sobra 1 lá no final, só deixa eu melhorar essa luz aqui, dá por 4, sobra 1 lá no final, baixamos o 7. Isso vai nos dar por 3, vai nos dar 15, o resto é 2, ainda não sabemos se é ou não primo. Vamos colocar aqui, ó, 217 dividido por quanto? 217 dividido por 7. Isso vai nos dar o quê? Vai nos dar por 3, que dá 21. A gente encontra 0, baixa o 7, dá por 1. Olha só quanto é que sobrou aqui. Sobrou 0. Quer dizer que 217 não é número primo, porque conforme a gente foi dividindo esse valor pela sequência dos primos, a gente acabou encontrando o quê? Acabou encontrando um resto igual a 0. Resto igual a 0 quer dizer que 217 também é divisível por quem? Divisível por 7. Vamos repetir? Quando um número é primo quando ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo, certo? Apenas por 1 e por ele mesmo, pensando nos valores positivos, senão a gente vai ter o menos 1 e o menos ele mesmo. Agora, se a gente tem esse primeiro exemplo, deixa eu colocar um exemplo número 2 aqui para ti, olha só, 181. 181 é ou não é um número primo? O que você vai fazer? Não é divisível por 2, não é divisível por 3. Vamos colocar aqui, ó. Se a gente dividir ele por 2, você vai me dizer que a gente tem dá 9, dá 18, sobra aqui 1, certo? Vai nos dar 90, né? Vai 0 lá em cima. Quer dizer, olha só, que o quociente ainda é maior que o divisor. 181 dividido por 3 vai nos dar 60. Dá 180, sobra 1, ainda não deu certo. 181 dividido por 5 vai nos dar por 3, isso daqui nos dá 15, baixamos aqui 13 e 1, vai nos dar por 6, sobra, dá 30, resto 1, ainda não dá para afirmar. Mas olha só, 90, 60, 36, 181 dividido por 7, sequência dos números primos. 181 por 7 dá por 2, que nos dá 14, sobra 4, baixa 1, isso vai nos dar por 5, que me dá 35, e a gente tem aqui um resto igual a 6. Depois 181 dividido por 11, 181 por 11 dá por 1, vem para cá 11, sobra 7, baixa 1, isso vai nos dar por 6, que nos dá 66, sobrou 7 aqui, olha só, 7, 25, 11, 16, 181 dividido por quanto? Dividido por 13, dá por 1, que vai nos dar, dá por 1, que vai nos dar 13, sobra 5, vem para cá. O que vai acontecer agora? Isso vai nos dar 13, então o resto aqui vai me dar 39, o 51 menos 39 vai nos dar resto 12. Ainda não ficou, olha só, para que o número seja primo, o quociente tem que ser menor do que o divisor. Nós chegamos a um valor igual. Agora, vamos ver uma coisa então. 181 dividido por quem? Dividido por 17. 181 dividido por 17 dá por 1,
que nos dá 17 e vai sobrar 1 lá no final, e aí a gente vai baixar este 1 que está colocado aqui, e você vai me dizer que a gente tem o quê? Que a gente tem lá, como deu, né, não dá mais certo, a gente tem que botar o 0 lá. Pensa comigo. 10 vezes 17 dá 170, faltou 11, pergunta. Nós chegamos a um ponto em que o quociente é um valor menor do que o divisor. E isso aconteceu antes do momento em que a gente tivesse o quê? Em que a gente tivesse resto zero. Quer dizer, então, que 181 é um número primo, enquanto que 217 não é primo. Por quê? Porque a gente encontrou resto zero antes do quociente ser menor do que o divisor. Lembre-se, toda vez que a gente faz a sequência de divisões e encontra quociente menor do que divisor, esse número vai ser um número o quê? Vai ser um número primo, ok? Legal? Então, número primo, número divisível por quem? Por 1 e por ele mesmo apenas. Legal? Meus caros, nos encontramos em breve. Até mais. Boa aula. Tchau, tchau.